Olá, eu sou a professora Alessandra Ávila, da Oficina de Artesanato, pelo programa Ponto de Cidadania, PELCS-ADAT, no Núcleo Instituto Virtudes. Estamos aqui hoje para a nossa segunda aula de pintura em tecido. Então, esse chão aqui eu utilizei o siena natural e o sépia. E também o clareador incolor. Vamos começar aqui, ó. Passando o clareador incolor na base aqui do vaso. Nós vamos desmanchar bem. Em seguida, nós vamos vir aqui com o siena natural. E também vamos desmanchar bem esse siena natural. Para dar um pouco de profundidade aqui nesta sombra, nós vamos utilizar o sépia. Bem aqui na base do vaso, com o sépia. E vamos desmanchando. Bem na base do vaso, um pouquinho de sépia, sem carregar muito o pincel. E vamos desmanchando para cima do siena natural. Não é necessário vir muito para cima, só um pouco. Desmancha um pouco esse sépia e já tá bom. Eu vou utilizar o azul cerúleo e o azul marinho e o clareador, né? Então, nós vamos pintar primeiro o vaso, porque as folhas e a rosa tá por cima, o vaso, ele está por baixo, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, com um pouco de clareador, que é aquela misturinha que eu falei pra vocês, né? Muitas de vocês já conhecem, que é o clareador com o glitter de poliéster, um pouquinho de diluente, mistura, e aí fica essa misturinha aqui, ó, maravilhosa, que dá um brilho no nosso trabalho. Vamos desmanchar bem aqui, ó, o azul cerúleo. E nós vamos vir agora com o azul marinho. Então, nós vamos trocar de pincel. Eu utilizei o pincel Pituá, que é para render mais, né, o trabalho. Então, eu usei o pincel Pituá da Keramik 757, número 2. Mas vocês podem usar o pincel que vocês tiverem aí. Vamos trocar de pincel para fazer bem os cantinhos. Então, nós vamos agora vir com o azul marinho. E vamos sombrear para cima desse azul cerúleo que a gente começou a aplicar aqui no vaso, né? Ó, vamos esfumando ele para cima do azul cerúleo, sempre lembrando aqui, ó, os cantinhos, com a pontinha do pincel, com todo cuidado. Ó, acerta primeiro o contorno, para não sair fora do risco, e vamos desmanchando para cima do azul cerúleo. Nós vamos fazer isso aqui, em toda essa volta aqui do vaso, até encontrar aqui. Com o preto, nós vamos dar profundidade nessa base aqui do vasinho, ó. Vamos vir com uma esquinha de preto. E vamos esfumando. Para dar essa profundidade, essa sombra, né? Que o vaso, a parte de cima do vaso, deixa aqui nessa base embaixo, ó. Pouquinho preto, sem carregar muito o pincel. Ó, e vamos esfumando pra cima desse azul marinho que nós já havíamos colocado aqui antes. Com o preto também, vamos dar um pouco mais de profundidade aqui nesses cantinhos próximo da rosa. E aqui também, ó, perto da folha.
Não precisa exagerar no preto, é pouca coisa, só mesmo pra gente dar mais profundidade, tá bom? Aqui no cantinho, ó, uma esquinha de preto no cantinho do pincel, com muito cuidado, porque o preto ele pega bem. E aí, vocês vão esfumando, ó. E aqui também, né? Não poderia ser diferente por causa da rosa e da folha que tá fazendo esse cantinho aqui, ó. Então, vamos carregar um pouquinho de preto. Jogar uma profundidade aqui. Feito isso, nós iremos trocar de pincel. Vamos pegar novamente o pituá ou um pincel maior que vocês tenham aí. Número 10. Tá, ó. Vamos pegar um pouquinho, tira o excesso. Aí, nós vamos iluminar aqui, ó. Começa no meio e vai abrindo o pincel, ó. Uma iluminada bem de leve. Pega mais tinta, tira o excesso. E aí, a gente vem aqui novamente, ó. Fazendo um ponto de luz aqui. Vamos usar o azul hortênsia, porque o branco ia ficar muito forte, muita luz, e não é isso que eu quero. Eu quero pouca luz, mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem usar o branco ou o azul bebê, um tom de azul mais claro, vai ficar muito bom também. Agora, nós vamos para a folha. As folhas, temos duas aqui. Deixei essas duas para mostrar para vocês como pintá-las. Essa daqui, porque ela está por baixo dessas duas rosas, né? E essa daqui que tá mais por fora, que também eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Para as folhas, nós iremos usar o verde maçã, o verde oliva, o verde pântano e o branco. Então, nós começamos aqui, ó, vamos passar o clareador misturado com diluente e o glitter de poliéster, né, aquela misturinha que eu já falei no começo. Aí, vamos vir aqui. O verde maçã, nós vamos começar a aplicar ele de fora pra dentro. Da bordinha aqui da folha, nós vamos puxando ele pra dentro, ó. Essa folha, como ela tá com essa ponta aqui pra fora, então, nós vamos dar mais luminosidade pra ela aqui, né, na ponta da folha. Então, na base, aqui dentro, no pezinho aqui da folha, nós vamos vir com o verde oliva. Tá bom? Vamos fazer o corte da folha. Vamos puxar o verde oliva. Mesma coisa aqui nessa lateral da folha, próximo da pétala, tá bom? Nós vamos escurecer aqui, porque já imaginamos que a pétala, ela tá fazendo sombra, né, sobre essa folha. Então, aqui vai ficar mais escurinho. Vamos pegar na ponta do pincel, na pontinha do pincel, uma isca de verde pântano. E vamos fazer esse corte aqui, puxar, ó. Corta a folha. Ó, e puxa. Mesma coisa com o cantinho do pincel, nós vamos vir aqui, ó, nessa lateral. Ó. Desmancha bem esse verde pântano. Agora, com o mesmo pincel, mas se vocês não tiver facilidade para isso, vocês podem utilizar o filete.
Com o mesmo pincel, vocês vão carregar de um lado só o verde pântano e vai fazer a nervura da folha. Tá bom? Ó. Limpa o pincel, tira o excesso. E agora, a gente vem, carrega com o branco e vem, ó, da base, do meio da folha, puxando pra fora, ó, esse branco. Aqui no meio, mesma coisa, ó. E aqui não poderia ser diferente, vamos dar uma puxadinha de leve aqui. Mesma coisa aqui, só que daí nós vamos fazer de fora pra dentro. E aqui ela não vai ter muita luminosidade mesmo não, porque ela tá na sombra da rosa, né? Então, é só um pouquinho de branco. Puxou. E aqui também. Enquanto ela dá uma enxugada nessa tinta, nós vamos vir aqui para essa outra folha. Nós vamos jogar o verde maçã do meio para fora, seguindo aqui a curva da nervura, né? Se a nervura ela tá tortinha para lá, então nós vamos usar o verde claro aqui, porque é onde nós imaginamos que tá batendo mais luz. E se o verde claro, o verde maçã, começou do meio pra lá, aí aqui nessa outra lateral da folha, nós também vamos ver com o verde claro. Então, de um lado, o verde maçã, do outro lado, o verde oliva. Ó. Vamos vir aqui no meio com o verde oliva, vamos puxar ele pra cima do verde maçã. É o mesmo processo que nós fizemos ali naquela folha. Vamos com um pincel no gesto aqui, ó, de vai e vem, desmanchando o verde oliva pra cima do verde maçã. Mesma coisa aqui, ó, nessa lateral, respeitando o limite da pétala. Vamos também, ó, puxando. E vamos desmanchando, ó, pra cima do verde maçã. Limpa o pincel. Caso não tenha o verde maçã, vocês podem usar qualquer tom de verde claro, verde folha, verde abacate, tá bom? Verde kiwi. Um tom de verde claro que vocês tenham. E se não tiver o verde oliva, pode estar usando o verde pinheiro, o verde musgo. Vamos de novo pegar uma isca aqui, ó, do verde pântano. Vem aqui no meio da pétala, da folha, né? Dá uma esfumada e puxa. De novo no canto do pincel, verde pântano. A lateral que tá a tinta, nós vamos colocar pra fora, né? Se eu coloquei a tinta desse lado, esse lado vai ficar virado pra fora e nós vamos puxar pra dentro. Aquele processo, eu vou fazer com o pincel filete que eu falei pra vocês. Caso vocês não consigam fazer com o mesmo pincel, vocês vão pegar o pincel filete e vão desenhar aqui, ó, a nervura da folha. Dos dois lados, tá bom? Ó, com o verde pântano. Tá? Feito esse processo, pega o pincel novamente, carrega com a tinta branca. Vem do meio pra fora e puxa, ó. Do meio da folha e puxa. Ó. Tá bom? Do outro lado, nós vamos vir de fora pra dentro. Com o branco. Põe a tinta, carrega a tinta no pincel. De fora pra dentro. Ó. Evitando passar sobre a nervura, tá bom? Ó,
evita passar sobre a nervura. E assim a gente vai fazendo, ó. Feito isso, dê uma enxugada nessa folha que a gente acabou de pintar. Nós vamos pegar o pincel filete, carregar ele com a tinta verde pântano e vamos traçar as nervuras de novo. Ó. Em cima daquela nervura que você passou com o pincel anteriormente. Tivemos uma interferência aqui, mas vamos dar continuidade, ó. Tá bom? Com o pincel filete e o verde pântano, nós vamos fazer só um detalhezinho aqui, ó, na folha, tá bom? Pro caju, nós vamos usar o amarelo canário, o verde abacate, vermelho tomate, o vinho, o branco para iluminar e a castanha vamos usar o sépia e o preto. Nós vamos começar com o amarelo canário. Pintando aqui onde vai ser o nosso ponto de luz, né? Então, a gente começa com o amarelo canário. Vamos preencher toda essa parte aqui, ó, com amarelo canário. Sempre molhando aqui no diluente, que é para o pincel correr melhor no tecido, a tinta deslizar melhor. Então, vamos assim, ó, passo o amarelo canário. E agora, nós vamos preencher toda essa base aqui com o vermelho tomate. Toda essa base nós iremos preencher com vermelho tomate. Com o verde abacate, nós vamos vir aqui nesse cantinho, ó, e desmanchar ele. Na ponta do pincel, aqui também. Vamos carregar com o verde abacate. Vamos desmanchando aqui, ó. Um pouquinho de diluente. O amarelo canário de novo. Aqui com o amarelo canário. Lava o pincel. E vamos ver com o vinho. Seca bem o pincel, carrega a pontinha de vinho e vamos sombrear aqui, ó. Vamos fazer a sombra do vaso aqui com o vinho no caju. Pra ficar um tom sobre tom, né? E o nosso caju é vermelho, então ele tá bem madurinho. Aqui também. Passar um pouquinho de vinho. Vamos desmanchar. Se não tiver vermelho tomate, pode usar o vermelho escarlate, pode usar o vermelho vivo, ou pode fazer também o caju de amarelo com amarelo ouro. Agora, com o branco, nós vamos iluminar aqui, ó. Carrega o pincel de branco, deposita a tinta e vai desmanchando em forma de círculo, ó.
Aqui a gente vem com o dedo, ó, e desmancha. Limpa o pincel novamente, seca bem, carrega um pouquinho, ó. Aplica uma luz aqui nesse ponto verde, desmancha. Esse lado aqui também, ó. E com o amarelo, aqui, ó. A castanha, nós vamos preencher ela toda com o sépia e depois nós vamos fazer as sombras, cantinho com o preto. Com o preto, ó, nós vamos fazer aqui, passar o preto aqui nessa base da castanha, com cuidado para não subir no amarelo, ó. Vamos esfumar pra dentro aqui do sépia. Acertar aqui o contorno e desmanchar bem, ó. Vamos lavar o pincel. E vamos iluminar aqui. E vamos iluminar aqui. Com o branco. Forma de círculo, ó. Vamos abrindo, levantando um pincel. Aqui a mesma coisa. Ó. Trabalhando o pincel em forma de círculo e bem de leve. Aqui nós acertamos o contorno. Aqui está pronta a nossa castanha de caju. Carrego o pincel novamente com amarelo canário, um pouquinho de diluente. Vamos aqui. Acertar aqui o nosso caju. E agora, nós vamos pra rosa. Para rosa, nós vamos utilizar o azul hortênsia, o azul turquesa e o azul petróleo. O branco, depois, para finalizar. E junto a gente vai utilizar o diluente, né? A misturinha de diluente, clareador e glitter de poliéster. A rosa, tanto você pode começar pelo copinho ou pelas pétalas, vai muito da facilidade que você vai achar para pintar. Eu costumo iniciar pelas pétalas de baixo. Então, eu começo passando o azul hortênsia, vou preencher com azul hortênsia até chegar próximo das outras pétalas. Feito isso, não chego até o final, vou até perto somente, então eu vou vir agora com o azul turquesa. Caso você não tenha essas cores, você pode estar utilizando azul bebê, pode estar utilizando o azul cobalto ou azul cerúleo. Vê qual o tom que chega mais perto do tom que eu tô usando aqui, tá bom? E aí, vocês podem pintar, usar a criatividade de vocês. Aqui com o azul turquesa eu vou desmanchando ele
pra cima do azul hortênsia. Ó, sem muito segredo. Depois, eu tiro o excesso do pincel, pego uma isca de azul petróleo, venho aqui no cantinho, ó, e desmancho pra dentro. Pouquinha coisa de azul petróleo. Pouquinha coisa, ó, só pra dar um pouco mais de profundidade aqui nessa pétala, tá bom? E assim, vocês vão fazer em todas as outras pétalas. Começa com azul hortênsia da ponta da pétala e vai puxando pra dentro. Começa com azul hortênsia ou o azul claro que você estiver utilizando aí da ponta da pétala e vai puxando pra dentro. Tá bom? Depois, o azul turquesa, ou azul cerúleo, ou azul cobalto, que você estiver utilizando aí. Vem até aqui a base e esfuma pra cima da pétala, ó. Como eu digo a minhas alunas, sem medo de ser feliz, tá bom? Se errar, depois a gente tenta de novo. Então, quando chegamos aqui no copinho, né, ó, a gente passa o clareador, o diluente, né? Passei o diluente, vou vir com o azul hortênsia. Ó, vou desmanchar aqui com azul hortênsia. Puxando pra dentro do copinho. Aí, eu venho aqui, onde eu já tinha colocado o azul petróleo, com um pouquinho de azul turquesa. E vou esfumar, ó, pra cima. Só aqui onde é o copinho, tá bom? Ó, não vou abrir muito isso. Só aqui eu vou esfumar. Abrir esse esfumado assim, ó, pra cima. Dou um pouco de profundidade com azul petróleo, que eu já tinha colocado. Mas eu jogo aqui um pouquinho mais, tá bom? Ó. Lavo o pincel. Venho com azul hortênsia aqui na base do copinho aqui, ó. Dou uma iluminada. Venho com azul hortênsia, vou cobrir essa área. Pego o turquesa, venho aqui, ó, na base dessas pétalas. Já subo pra cima do azul hortênsia com esse azul turquesa, ó. Desmancho bem, pego no cantinho do pincel um pouco de azul petróleo e dou uma profundidade aqui, ó. Mesma coisa, tá bom? Vou limpar o pincel. Venho com o azul hortênsia e vou pintar toda essa base aqui com azul hortênsia, ó. Pode passar por cima dessas pétalas, não tem problema. Mas também, se depois você tiver dificuldade para visualizar a pétala que ficou por baixo, você pode ir vir contornando, tá bom? Pinta aqui toda ela com azul hortênsia. Faz o contorno aqui, bem bonitinho, ó. Lavo o pincel, pego um pincel menor e venho com o turquesa, sombreando aquela parte que tinha ficado aqui embaixo, aquelas pétalas que a gente tinha deixado por baixo, ó. Assim, a gente vai dando forma na nossa rosa. Pega o azul petróleo.
Faz o mesmo processo. Pra dar profundidade aqui, jogar um pouquinho mais de hortênsia, ó. Aqui o azul turquesa. E aqui o azul petróleo. Tiro o excesso do pincel, dá uma limpada. Vamos deixar dar uma enxugada na tinta pra gente vir cortando esse copinho da rosa. Eu peguei o clareador, o diluente, de uma misturadinha aqui com um pouco de tinta branca. E agora nós vamos vir fazendo o corte aqui, ó. Põe a tinta de um lado só do pincel e vem fazendo um corte aqui na rosa, ó. Tinta pra fora do pincel, ó. E a gente vem cortando as pétalas, ó. Aqui também. Aqui no copinho, nós vamos fazer assim, ó, uma meia lua. Vamos colocar umas pétalas aqui, ó. Aqui vamos cortar aquelas pétalas que estão dobradas. Aqui a mesma coisa, iluminar mais a parte de baixo da pétala, né, que tá dobrada, ó. Um pouquinho de luz aqui. Ó. Vamos iluminando com essa misturinha de branco e clareador. Vamos dar uma iluminada em algumas partes da pétala. Pego de fora, sobe pra dentro da pétala, ó. E vem cortando ela melhor, dando mais volume. Aqui, ó. Iluminando mais as pétalas das rosinhas. Fazendo algum ponto de luz nas pétalas. Acertando. E aí, com o amarelo canário e o cabo do pincel, nós vamos fazer os pestilhos aqui dentro, ó, do copinho. Como o nosso tempo é muito curto, né, não dá pra gente enfeitar muito. Aqui tá a nossa aula de hoje, nosso trabalho de hoje, né? Se restar alguma dúvida, podem me procurar nos grupos de WhatsApp, tá bom? E é isso. Por hoje, nosso trabalho foi finalizado, tá bom? E esse risco aqui foi tirado da internet, é da artesã Daiane Alves, né? Eu fiz algumas adaptações de cores, mas assim ficou o nosso trabalho no dia de hoje. Nossa segunda aula da oficina de artesanato.